Eu sou o Rodrigo da Lídia e eu vou deixar ela apresentar, porque aí eu vou começar e ela pode sentar enquanto eu falo. Eu sou a Lídia do Rodrigo. Hoje à tarde, agora há pouco, aqui no Madrecor, eu estava atendendo um rapaz muito jovem mesmo, 48 anos de idade, que teve um infarto e ele quase morreu. E aí eu, com a esposa dele, eu falei para ele: quase que você passa o dia dos namorados sozinho. E ele emotivo, com as 3 filhas do lado, e ele só pensava, ele falava para elas: eu amo vocês. Ele olhava para a esposa e falava assim: eu te amo. E isso é a nossa rotina, de viver assim, do lado, próximo da morte. E a gente percebe que o que a gente tem de mais importante na nossa vida é o tempo. Não tem nada. Quando a gente pega um paciente terminal na UTI, eles não queriam ter comido coisas saborosas, ninguém fala: eu queria ter viajado mais, eu queria ter comprado mais carro, eu queria ter vestido roupas melhores. Nenhum paciente fala isso. Eles falam sempre assim: eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu queria abraçar mais meu pai. Eu queria ficar um pouquinho mais com meu filho. Ninguém pensa em nada, sem ser a família. E há tão pouco tempo agora, eu vi isso acontecer e a gente é tocado. Eu tenho 25 anos que eu formei, vou me apresentar aqui, né? Então eu sou cardiologista, formei na Universidade Federal de Uberlândia, junto com a minha esposa, onde depois ela vai contar um pouco. Eu vou ser o tira-mal, né, que vou dar bronca em todo mundo aqui agora, e depois ela vai trazer uma palavra um pouco mais de conforto. Então eu vou falar sobre o coração físico, e depois ela vai trazer para as mulheres o coração emocional, contando as nossas diferenças, usando a nossa vida para falar do Dia dos Namorados também. Eu fiz, depois da Faculdade de Medicina, 6 anos de especialização no INCOR em São Paulo, então foi 6 anos até aprender a fazer essa coisinha simples aí, que é de desentupir as veias do coração, né, meu amigo? E eu já fiz mais de 20 mil cateterismos e angioplastia, então muita gente já morreu, muita gente já passou por mim, junto com todas as equipes de todos os hospitais de Uberlândia, e a gente vê que a vida é muito efêmera. Então nós temos que aproveitar bem o tempo que nós temos. Eu fiz uma pós-graduação aqui na faculdade também, tenho um curso de pesquisa clínica em Harvard. Para que eu estou falando isso? Porque quanto mais eu estudei, quanto mais eu fui para fora, quanto mais eu consegui entender a ciência, mais a gente viu que a gente não conhece nada. Que a medicina, todo mundo viu agora na pandemia, que a gente tem muito que aprender. Mas o que eu vi nesses 25 anos de medicina é que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Isso a medicina tem que aprender cada vez mais disso. O nosso corpo, que eu vou falar para vocês um pouquinho agora, é aquilo que nós temos que cuidar. Estava compartilhando com o João aqui agora. 5 pacientes essa semana infartaram com menos de 50 anos de idade, por coisas que poderiam ser preveníveis, por uma pressão que não trata, por um colesterol que não trata. Isso é tão penoso para a gente, sabendo que existe como melhorar, tem como não chegar à situação, e às vezes a pessoa, por um descuido, por um relágio, ou por, às vezes por a falta de um jantar dos namorados, para alguém alertar, para você mudar de vida, para a gente passar a fazer, né? Quem já foi meu paciente, né, Léo? Vai lá no consultório e sabe que eu gasto bastante tempo para falar assim: mude seus hábitos, porque a gente sabe onde vai chegar. Então, desses 5 pacientes, todos jovens, né? Inclusive hoje nós fomos na casa de um colega médico de 50 anos de idade, com um quadro de insuficiência cardíaca grave causada por problemas no coração. Então, corpo, nós temos que cuidar. Nós vamos falar um pouquinho agora. Alma é aquilo que mexe com os nossos sentimentos. É aquilo que faz a nossa emoção.
Nós temos que cuidar da nossa alma. O casamento, o dia dos namorados, a paixão, vem na nossa alma. E o espírito. Não dá para conceber o ser humano, o pastor está aqui, não dá para conceber nenhum ser humano em qualquer lugar da terra sem espiritualidade. Não é possível. O ser humano, ele necessita de espiritualidade. E nós sabemos que essa necessidade vem de quem nos criou, né? Assim como a planta precisa de estar conectada ao solo para que ela tenha energia e saúde, nós temos que estar conectados ao nosso Criador, para que nós tenhamos energia, saúde e vida plena. Então vamos lá? Aqui, ó, podia apagar essa luz aqui para a gente ver direitinho, Léo, apaga ela, Chico. Está muito escuro. Então aqui só para mostrar aqui o começo da minha história com a Lídia aqui, ó, em abril de 97, depois a gente aqui com 15 anos e agora com 25 anos juntos, depois ela vai falar disso. E o que é saúde completa? Quando a gente fala de saúde, saúde é só ausência de doença? Não é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida é quando a gente tem uma percepção na nossa posição na vida, no contexto da nossa cultura, nos nossos valores, expectativas, padrões e preocupações. Se a gente fizer isso, a gente vai ter qualidade de vida. E aí quem nos criou? Deus, quando nos deu o fôlego de vida. A criação é uma coisa surpreendente. A gente, dentro da medicina, quando a gente vê como que Deus fez lá o homem cair num sono profundo, e da costela formou o homem dando sopro de vida. Isso é muito bonito, porque traz a vida. É quando Deus faz com que o homem passe a ter vida. Independente de como isso aconteceu, a gente sabe que nada disso poderia ter acontecido ao acaso, e sim pela força de um Criador. E aí, olha, isso é bem importante para o Dia dos Namorados, Deus nos ensinando que é importante que o homem não viva só. O homem sozinho, ele é incompleto, ele é um ser que não está pronto. Por isso que várias pesquisas médicas mostram, e eu trouxe essa pesquisa da Universidade de Duke, com 5.000 indivíduos, mostrando que os homens casados, os homens, eles vivem mais. Sabe por quê? Aqueles homens solteiros, que estão sem a parceira, eles estão muito mais expostos a ter a sua vida uma morte precoce. Então isso a medicina traz, porque a mulher completa o homem, e ela que faz com que o homem tenha uma melhor qualidade de vida. Olha a maravilha do corpo humano, 220 bilhões de células, né, com 25 bilhões de neurônios e 8 trilhões de espermatozoides durante a vida que os homens formam, e as mulheres 400 mil ovos. Você imagina que cada dia o nosso coração bate 110 mil vezes. Isso é um milagre. Isso é um milagre da vida que a gente tem nesse corpo humano. E como que a gente cuida dessa máquina fabulosa? Como que a gente tem que saber, ó, a saúde física, está escrito assim em Coríntios, ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, pastor, que habita em vós e provém de Deus, que nós não somos de nós mesmos. Aí eu fiquei imaginando o Espírito Santo querendo morar num casebre desse, né, caindo aos pedaços, onde não tem nada funcionando. Eu tenho um construtor aqui, né, João? Imagina isso aqui, o Espírito Santo olha e fala assim: não, eu preferia morar numa casa bem planejada, né? Eu queria morar num templo bem bacana. E para a gente fazer isso, nós temos que cuidar de algumas coisas que estão na nossa vista, e que a gente vê isso todos os dias, mas a gente não se atenta, porque todos os dias tem gente morrendo, por falta desses cuidados em alimentação, atividade física, controle da pressão, do colesterol, do tabagismo, do alcoolismo e do estresse. Sabe por quê? As doenças cardiovasculares, olha como que elas são. Então hoje, quase as pessoas que morrem, grande maioria pelas doenças cardiovasculares, muito mais que o câncer, do que as doenças infecciosas, porque a gente não cuida dos nossos hábitos, e aí acontece isso. Embora a perda da qualidade de vida vai começar lá depois de 60, 70 anos, mas é nessa fase precoce, com 40, com 50 anos, que a gente muda os nossos hábitos, para a gente ter uma velhice saudável.
Sobre alimentação, eu trouxe até um texto lá, pastor, ó, que está lá onde fala, lá em Levíticos, de não comer a gordura, né? O povo judeu não comia gordura. Por quê? Porque sabia, né? E a gente tem que entender que a gente não vai acreditar em qualquer pessoa que vem falando que pode comer gordura, que pode comer qualquer coisa que é saudável, porque não é assim. A gente tem que ter algumas regras na nossa alimentação, elas não mudaram. 25 anos atrás, quando eu fazia medicina, e agora essas regras continuam sendo as mesmas. Moderação. Então, sempre que você olhar para a sua alimentação ou para o seu prato, imagine ali como um sinal de trânsito, onde o sinal verde é aquilo que a gente vai comer primeiro, as nossas verduras, os legumes, isso é o que é o saudável, eu vou fazer sempre. Eu vou limitar, então vai ser de vez em quando, algumas coisas onde tem, ali vai ser um churrasco no final de semana, alguma mais, um álcool, a bebida, sempre com moderação, e eu vou evitar ao máximo açúcar, doce, fritura, coisas com muita gordura, isso eu vou evitar. Então sempre que a gente olhar para o nosso prato agora, verde, amarelo e vermelho, será que tudo que faz mal? Será que tudo que é bom faz mal? Não, a gente tem que mudar a nossa cabeça, a alimentação da nossa infância, né? A alimentação de mineiro, e entender que não necessariamente tem muita coisa que faz bem e é muito bom de se alimentar. E aí o que eu vou escolher? Então eu falo sempre lá no consultório, tome um café da manhã como um rei, depois almoce como um príncipe e jante como um mendigo, pois eu não vou comer em excesso. A primeira sinalização para o nosso organismo é o café da manhã. Quando eu quebro o meu jejum, se eu saio de casa sem me alimentar no café da manhã, eu aviso o meu organismo que eu estou num ambiente sem comida. Ele vai abaixar o meu metabolismo para que eu segure o máximo de energia e eu vou ganhar peso. Então, por isso que a primeira refeição é importante. Então, policiar, ensinar as crianças como elas devem fazer, para a gente, de manhã, ter uma alimentação, como um pedaço de queijo branco, como uma fruta, pode comer um ovo, para que o seu organismo acelere. A disposição é bem diferente. No almoço, eu não preciso comer uma pratada de comida, eu vou selecionar o que eu vou comer. E realmente no jantar, eu vou reduzir o máximo a minha caloria. Não vou comer uma pratada de arroz com feijão, para dormir com a barriga cheia, isso vai tudo virar gordura dentro do meu organismo, tá? E aí, ó, o colesterol é importante que a gente tenha, o colesterol, ele não é de todo mal, mas eu tenho que saber, ele é importante na formação das células, dos hormônios, mas tem que ser com moderação. Então eu falo bem para os pacientes, olhe bem lá o seu LDL, a pessoa fala, não confundo LDL com HDL, eu falo, não, agora você lembra que logo Deus leva, que é o colesterol ruim, né? Então esse é o capetinha do colesterol, é o LDL, gostou, né, Valmir? E o bom colesterol é o HDL, é o colesterol mais humano, ele é bom. Quanto mais alto o meu HDL, ele vai lá, é aquele colesterol que tira a gordura das células e joga para fora. O LDL é o que empurra, leva para as células, levando ao infarto e ao AVC, tá? E a gente sabe que a placa de gordura formando ali no meu coração ou no meu cérebro vai levar ao AVC, as doenças cardiovasculares, e vai levar ao infarto, tá? E é isso que a gente fica correndo atrás. Então, ó, LDL sempre abaixo de 100, ter essa meta. Então não adianta falar assim, ó, nunca tive problema de colesterol, eu não sinto nada, mas não vai sentir. Às vezes a primeira coisa que você vai sentir vai ser um infarto ou um derrame. Então não é para sentir, é para medir, tá? E manter ele sempre. Não adianta medir só uma vez, ver que está alto e depois nunca mais. Eu tive paciente que no meio da pandemia, eu não sei se ele está aqui agora, mas sumiu, não voltou para fazer check-up. Não adianta, tem que fazer todo ano. De 6 em 6 meses a gente passou dos 45 anos, para a gente saber se está tudo em ordem, né? Eu estou vendo um monte de esposa cutucando o marido ali, ó. Vai lá fazer os exames. Aí a gordura vai na artéria e depois não sai mais. Essa placa de gordura, ela fica por dentro da parede da artéria. Então depois só consegue tratar com cirurgia ou com angioplastia, tá? E essa placa leva ao infarto. Por que leva ao infarto? Porque a hora que o sangue começa a circular, ele deposita naquela placa de gordura e entope totalmente o vaso, levando a pessoa a ter um infarto ou AVC, tá? Com a idade é comum, então depois que casou engordou, porque o metabolismo muda, né? Então a gente vê na igreja lá, pastor, o time dos solteiros e o time do casado, né? O casado está sempre barrigudo, está sempre na frente,
Eu não posso sair, tem alguém filmando aqui, ó. Então, olha lá, enquanto está noivo, está todo mundo bonitinho. Depois que casou, ficou assim. Isso é propaganda enganosa. Então, eu gosto de mostrar aqui, ó, o pastor Mauro lá do Sal da Terra, eu falei para ele, pastor, você tem que caber no mesmo terno que você casou. No dia que você casou, a sua esposa também, ela tem que estar no mesmo terno 20 anos depois. Porque senão é propaganda enganosa. Não é? Você casou com aquela pessoa, ela era de um jeito, depois ela modificou. Então a gente tem que tentar manter, mesmo depois que o metabolismo cai. Porque aí você tem a cabeça, melhora. E aí, ó, como é que a gente faz? Atividade física, pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana. Isso não é difícil. Se puder fazer todos os dias, a atividade física vai trazer benefício cardiovascular. Subir escada, para o carro no estacionamento, vai a pé. Padaria de final de semana, a pessoa pega o carro para fazer algum serviço. Não, vai a pé, ande, suba escadas. Cada atividade física vale a pena. E faça um esporte. Tem um esporte, tem um hobby, um lazer, tá? O importante, a atividade física melhora a expectativa de vida, diminui o risco de doença cardiovascular, né? Ela ajuda a controlar o peso, melhora a pressão arterial, melhora o bom colesterol, que agora todo mundo sabe que o HDL é o bom colesterol, reduz o risco de diabetes e câncer e produz benefícios para a mente. É muito comum a gente ver no consultório pessoas que estão estressadas, que estão deprimidas, não fazem atividade física. Depois que começam a fazer, a vida muda, porque traz benefícios sem dúvida nenhuma. E aí, ó, caminhar junto com a esposa, com a namorada, uma atividade física junto, melhor ainda. Controle a pressão. Lembre que com o passar da idade, eu acho que a turma aqui já no jantar hoje, já está aqui um pouquinho acima dos 45, dos 55, a pressão vai aparecendo. Então eu nunca tive pressão alta, mas ela vai ter, você vai ter um dia. Olha o que a pressão alta faz com o coração, que faz com o vaso do cérebro, levando ao AVC, leva à insuficiência renal, a gente perde o rim, porque a gente não controlou a pressão arterial, tá? E leva ao tão falado aí AVC, que limita tantas pessoas, né? E aí o infarto também é colaborado pela hipertensão. Antes de começar a tomar remédio para hipertensão, perder peso, diminuir o sal da comida, fazer atividade física, diminuir o estresse, isso está tudo na nossa mão, tá? Para a gente poder fazer. Cigarro, contra, não dá para falar nada de cigarro, a quantidade de cigarro. Meu avô nasceu em 1911, e ele falava assim, sabe o que é cigarro? É um pedacinho de papel enrolado, uma brasa numa ponta e um besta na outra. E cada dia que eu atendo um infarto, eu falo isso para o paciente, ele olha para mim e fala assim, é mesmo, né, doutor? Porque a gente sabe que a gente está fazendo errado. Não tem tolerância para cigarro. É como um veneno, não adianta você tomar pouco, você vai morrer do mesmo jeito. Não existe tolerância para cigarro, tá? Como que é a saúde do corpo? Então, uma dieta saudável, um peso adequado, né? Cuidar a pressão arterial, o colesterol, fazer exercício, não fumar e beber com moderação. Por onde fores, irei eu também, onde repousares, repousarei eu também. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho, o meu será. Ele estava escrito no nosso convite de casamento. Vou chamar a Lídia para vir aqui e falar também, ó, isso é a gente, numa missão lá em Moçambique, né? Ela vai falar um pouquinho da nossa vida junto, das diferenças entre o homem e a mulher. Então agora vocês já levaram bronca bastante, vamos trazer um pouco de doçura aqui. Obrigado por terem me escutado. Mas quem que vigia, quem que ajuda o homem para fazer tudo isso? Conta daquele caso do paciente que infartou. Recentemente eu atendi um caso de um infarto, e a esposa falava assim, o paciente com dor no peito, ela falou para ele, vamos para o hospital. Ele falou, não, eu vou melhorar. E aí não melhorava, e ela, vamos para o hospital. E aí chegou no hospital, e fizemos eletro, um infarto, correu para cateterismo. Na hora que eu injetei, ele falou, o que deu, doutor? Eu falei, você está infartando? Ele falou assim, ai meu Deus. Eu falei, o que foi? Nós vamos resolver, vai tratar. Ele falou assim, não, minha mulher, ela estava certa. Então, por favor, me ajuda, que ela vai me matar. Eu vou escapar do infarto, mas ela vai me matar. Eu falei assim, pode deixar. Aí a hora que eu saí com ele, eu falei assim, era um infarto, mas ele não pode ter contrariedade nenhuma agora. Então, por favor, deixa para conversar com isso depois de uma semana.
Realmente, às vezes é a nossa função, né? De dar umas cutucadas. E não é só, assim, mesmo sendo, né, um marido médico, cardiologista, a gente acaba tendo essa função também, né? Mas como eu não sou cardiologista, na verdade, então eu sou a Lídia, sou pediatra, né? Sou neonatologista, sou professora lá na Universidade Federal de Uberlândia, sou chefe do departamento da pediatria atualmente. E, então eu cuido só dos pequenininhos, do início da vida, né? Ele fica lá mais pro finalzinho da vida. E a gente planta e eles colhem, né? Porque a pediatria é um momento que a gente semeia, que a gente planta e que a gente vai construindo todos esses hábitos de vida, né? Então é a importância realmente de começar desde o começo. Mas hoje aqui o que eu queria conversar era um pouquinho mais sobre o coração sentimental, né? Ele falou muito do coração humano, do coração que infarta, que vai acumulando a gordura e depois, não, às vezes, né, sofre com isso, né? E aí quando a gente para pensar na história do relacionamento, a gente formou junto na mesma turma, né? Então, assim, não exige, no nosso caso, não foi amor à primeira vista, porque a gente já estava no 5º ano de faculdade. Então, foram 5 anos convivendo juntos todos os dias, antes de realmente começar a namorar. O Rodrigo já é de uma geração de evangélicos, já é a 3ª geração, os avós, os pais. Eu não era, né? Eu tive aquele preconceito do tipo, ai, né? O que esse crente está querendo comigo, né? Não tem nada a ver comigo. E aí a gente foi, né? Fui dando espaço, foi dando certo, ele foi me conquistando, eu fui abrindo o preconceito. Então a gente começou dentro da sala de aula, né? Com os bebezinhos lá na faculdade, formamos, depois de 2 anos de namoro, fomos para São Paulo, fizemos a especialização lá em São Paulo. Eu morei 7 anos, ele 6 anos em São Paulo, até que a gente resolveu casar, né? Ainda estava morando lá em São Paulo. E casamos aqui em Uberlândia, nós somos da Igreja Metodista, nós não somos do Sal da Terra. Acho que a gente é muito próximo do Sal da Terra, mas por essa questão de gerações, de honra, a gente se sente muito à vontade na Igreja Metodista, que é a igreja que os avós do Rodrigo, né, já tem toda uma história. E na época ele era o único crente da turma. Olha como é que as coisas vão mudando, né? O apelido dele era pastor na faculdade. E era visto com um pouquinho de preconceito mesmo, que era o único. Não tinha mais nenhum evangélico na turma da faculdade. E hoje a gente sabe como isso, né, foi abrindo e como as pessoas foram aceitando melhor. Mas enfim, casamos na Igreja Metodista. Ele me fez fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. E depois disso também eu nunca mais fiz na vida, que foi cantar. Então, mas assim, requeriu um pouquinho de ensaio da minha parte, porque não é a minha praia. Ele se sente mais à vontade, mas, né, cantei para ele. E depois que a gente trocou as alianças, começa a vida de verdade, a vida de casados, né? E eu fui registrando tudo, porque eu gosto muito de registrar, né? Eu escrevi um livro e dei para ele dos 4 primeiros anos de namoro, que foi antes da gente noivar, com tudo que eu tinha de registro, de bilhetinhos, né? Eu sempre fui escrever muito diário, então eu fui transcrevendo as passagens. Tá? Depois quando faltava 135 dias para a gente casar, que era o dia do nosso aniversário mesmo, de 5 anos de namoro, eu escrevi um livro para ele e falei, olha, são 135 motivos para eu casar com você, porque faltavam 135 dias para o casamento. Tive que inventar alguns, né, para dar a conta lá, mas deu, exprimi, mas deu, acho que 135. Coloquei tudo que a gente fez no casamento, todos os preparativos, e dei para ele no dia lá do casamento, enquanto eu estava no dia de noiva, aquela confusão para se arrumar, para ele é muito mais rápido para se arrumar. Então eu escrevi um livro para ele ler nesse momento. Vieram os meninos, né? O nosso mais velho nasceu lá em São Paulo, muitas flores, sempre são momentos muito bem-vindos. Depois o mais novo já nasceu aqui no hospital, onde eu trabalhava no Madrecor também, né? As flores, como tudo é lindo quando a gente vê nas fotos, né? Depois fizemos 15 anos de casado, agora recente, e resolvemos fazer umas bodas, uma renovação de votos, agora já com os meninos maiores. E tive uma surpresa linda que o Rodrigo organizou para mim. Essas são as minhas daminhas quando a gente casou, né?
E aí ele repetiu, nós chamamos, uma afilhada, uma sobrinha, outra, a gente até tinha perdido o contato. Rodrigo achou, né, era filha de uma amiga, achou, elas foram lá e fizeram surpresa, entraram para mim ali as três na mesma formação, com roupa parecida, foi super emocionante, com os meninos agora participando também. Mas por que eu estou mostrando tudo isso, né? Então, assim, a gente olha isso e fala assim, ai, gente, nossa, é tão fácil, né? Tão lindo, né? Tiveram uma infância feliz, nenhum de nós sofreu abuso, sofreu nenhum problema, né? Os pais casados até hoje, nós fomos amados, nós temos saúde, nós temos as bênçãos dos pais, não temos problemas de sogro, sogra, meu pai mora comigo, né? Então, o Rodrigo, né, o sogro dele mora, eu brinco que ele mora, na verdade ele morava de favor com o sogro, né? Porque a gente que foi morar na casa do meu pai quando ele ficou viúvo, e agora recente a gente construiu, então depois de 15 anos que ele saiu da casa né, parar de morar de favor com o sogro, então ele escutou muita brincadeira com isso, né? Mas nós fomos morar com meu pai para cuidar dele, né? Porque ele é bem mais idoso, inclusive agora ele está acamado, mas um relacionamento saudável, bênção de Deus, tudo que a gente foi fazer, foi tudo construído, foi tudo pedindo a bênção de Deus, os filhos foram planejados, nasceram na hora desejada, tem saúde, nós temos uma profissão que a gente ama, nós temos carreira, nós temos prosperidade financeira, eu adoro ler sobre casamento, adoro fazer curso, a gente viajava, a gente fazia encontro de casais, né? Então, acho que todo mundo conhece esses livros, 5 Linguagens do Amor, As 4 Estações do Casamento, Casamento Blindado, né? Livros que têm a ver com a questão da igreja, de Deus. Fizemos o curso Casados para Sempre com o Sal da Terra. Estamos fazendo agora no Divã 2, inclusive tem um casal aqui, nosso amigo, que está lá com a gente no curso, que é um curso do Gilberto, do Sal da Terra também, né? Fiz o Mulher Única, que fala muito sobre também casamento. Eu até escutei de uma pessoa que não é da igreja, né? Quando eu falei, vou fazer o curso do Mulher Única. É aquele curso que ensina a ser uma boa esposa. Né? Você fala, poxa, tem um preconceito ainda junto, né? Mas fiz, amei. A gente participou de encontro de casais, inclusive esse recente que teve do Sal da Terra agora, em Caldas Novas, né? No mês passado. Mas tudo isso para mostrar o seguinte, e aí, né? É lindo, fomos felizes para sempre, não temos problema nenhum se você pensar racionalmente. E aí, o que significa isso, né? Vamos ter esse casamento feliz para sempre, que tudo é, né, sorriso e tudo é amor. Gente, claro que não, né? Não tem jeito, esse casamento não existe. Mesmo quando tudo está certo, quando tudo, não existe nenhum problema sério, vamos dizer assim, é óbvio que não existe esses felizes para sempre, né? Por quê, gente? Porque está escrito lá em Marcos, no capítulo, né, na Bíblia, que mesmo quando Deus está com a gente no barco, o que acontece? Nós temos tempestades, tá? Então, assim, quando estava aqui nesse barco, né, que Jesus estava indo com os discípulos, pensa só, os discípulos estavam com Deus dentro, com Jesus dentro do barco, eles estavam indo fazer o trabalho, né, estavam indo pregar, estavam indo fazer o trabalho, o que Deus queria, o propósito de Deus, quer dizer, estavam fazendo tudo certinho e de repente vem uma tempestade. Então, isso acontece na vida de todas as pessoas, de todos os casais. Tem tempestade no casamento todo, com uma certa frequência, né? Também não vou falar todo dia, mas com muita frequência. Então, a pessoa que mais faz a gente rir, que mais nos dá alegria, que mais nos encanta, que mais me faz feliz, é o meu marido, é o Rodrigo, não tem dúvida nenhuma. Mas quem é a pessoa que mais me fez chorar na vida? Foi o Rodrigo. É a mesma pessoa que mais, né, me fez às vezes ficar contrariada, ficar com raiva. É a mesma pessoa, e isso não é fácil da gente lidar, né? Essa história de dormir de bumbum, né? Quando eu casei, eu escutei isso num pastor uma vez, falando, não pode dormir de bumbum, tem que dormir, né? Significando que você não pode dormir assim. Eu falei, beleza, né? Mas como não, gente? Né? Como não? A gente às vezes, infelizmente, a gente vai tentar não deixar passar para o dia seguinte, mas vai dormir de bumbum um dia, né? De mal um do outro, de costas um para o outro, né? E aí, por que acontece isso? Cada casal tem a sua particularidade. Então, lá, por exemplo, nesse livro, 5 Linguagens de Amor, eu acho que muita gente conhece esse livro, né? Quem não conhece, recomendo, super recomendo. Fala, por exemplo, das linguagens de amor. Então, presentes
Por exemplo, no nosso caso, o Rodrigo me dava presentes, ele é super bom para dar presente. Ele falava palavras de afirmação para mim, fala. Ele tinha atos de serviço, ele cuida de mim. Ele tinha toque físico, é a qualidade, a linguagem de amor dele, ele consegue. Mas aí chegava na qualidade de tempo. Pensa num cardiologista, né? Saindo para cuidar dos infartos e querendo ter essa vida que ele tem, né? Que era a minha linguagem de amor. Então, muitas vezes, eu não me sentia amada pelo Rodrigo. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia em segundo plano. Isso aconteceu inúmeras vezes. Eu brinco que eu falei, eu escolhi a pior, né? Acho que ele era muito mais fácil, as outras coisas para ele seria muito mais fácil para ele me dar. Mas a qualidade de tempo para mim era importante. E muitas vezes ela não acontecia. Cada casal vai ter o seu motivo de não se sentir amada. A mulher, ela tem essa necessidade de se sentir amada, né? E aí, de repente, eu fui fazer um curso de personalidade, tentando entender, tentando aprender, né? Depois dos 40, a gente começa a procurar, né, o que é aquela coisa do autoconhecimento. E aí, esse curso dividia as características em 4 grandes, né? Só com 4 características eles classificavam as pessoas. E aí, por exemplo, de como a gente se relaciona. A gente podia ser coração ou cérebro. E aí, o Rodrigo é cérebro e eu sou coração. E aí a gente divide a outra característica, o comportamento. Como é que é o comportamento da pessoa? Aí eu sou fechada, o Rodrigo é aberto. Eu estou aqui falando para vocês, mas isso é uma coisa que eu tive que aprender, né? Eu dou aula, mas não é natural para mim. Para o Rodrigo é natural. Nós vamos gravar o vídeo que o pastor pediu. Então tá, Rodrigo, que nós vamos falar. Lídia, na hora eu falo. Não, Rodrigo, mas não funciona assim. Vem cá, senta aqui do meu lado. E eu tentando, né, ensaiando, e assim, ele abriu a boca, falou, tá ótimo e tá tudo resolvido, né? Por quê? Porque eu sou fechada, eu sou mais no meu canto, ele é mais aberto, ele é mais extrovertido, mais pega fora. Aí a terceira característica, que era o pensamento, eu sou fato, eu sou pé no chão, eu preciso ver para crer, eu preciso de segurança, eu preciso de ritual, eu gosto de rotina. E aí o Rodrigo gosta de E o Rodrigo gosta de voar, né? Ele é projeção, ele vai, tá lá em cima. De vez em quando eu tenho que puxar e falar, volta para cá um pouquinho, né? Então, olha as diferenças. E a última diferença era o trabalho, como que a pessoa trabalha. Eu sou detalhe, o Rodrigo é geral. E aí você olha e você fala, poxa, né? Nesse caso, nós somos totalmente diferentes. Eu pensava assim, nossa, mas como assim? Eu não achava, né? A gente sempre se deu tão bem. Porque os valores eram parecidos, mas o jeito de se relacionar, o jeito de enfrentar a vida, o jeito de ver a vida não era tão parecido assim. E eu levei um susto quando eu fui fazer essa análise, porque eu vi que eu era tão diferente, embora eu não achasse, nunca tinha achado que eu era diferente dele. E aí o que acontece? O que a gente aprende, né, na física? Que os iguais se repelem e os opostos se atraem. Pelo menos lá na física isso funciona. E a gente sempre escutou falar isso, né? Que as pessoas se atraem pelo diferente, porque às vezes ele tem essa característica de ser extrovertido e que eu não conseguia. Então eu gostava disso nele, eu admirava isso nele e vice-versa, né? E aí as pessoas que são assim, elas se casam e depois do casamento a gente tenta fazer o quê? Tenta fazer o diferente ficar igual. E aí, gente, vai dar certo? Não. Né? Não tem como, ninguém muda a personalidade. Às vezes a gente muda o comportamento, mas não muda a personalidade. E tem a característica básica, porque às vezes vocês estão ali pensando e falam, mas peraí, eu não sou tão diferente do meu marido, nós dois somos extrovertidos? Ok. Nós dois somos detalhistas? Ok, nem tudo a gente precisa ser diferente, né? Eu estou dando um exemplo, eu estou dando o meu testemunho, mas no mínimo nós temos as diferenças, o que, gente? Homem e mulher. São homem e mulher, não tem como, Deus fez diferente. E aí, né, a gente tem um monte de livro na literatura falando sobre isso. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Esse aqui, inclusive, é um livro de um pastor, O Mistério Macho e Fêmea. Então, assim, tentando explicar um pouco a diferença de homem e mulher. E de uma forma muito rápida, né? O homem, a mulher, ela é mais com a subjetividade. O homem é com a objetividade. A mulher é para dentro, o homem é para fora. Então a mulher senta para conversar com as amigas, ela conversa sobre o quê? Sobre casa. O Rodrigo brinca que é o cacacri. É casa, criança. Não, como é que é? Cacri-cri, né?
Casa, criança e criada. Então a gente conversa ou sobre a nossa casa, ou sobre a nossa funcionária, ou sobre a nossa filha, nossa criança. E o homem conversa sobre o quê? Sobre o futebol, sobre o trabalho, sobre a política, né? Ele conversa lá fora e a mulher conversa aqui dentro, tá? Nesse livro ele fala inclusive da diferença sexual, né? A mulher é para dentro, os órgãos sexuais são todos internos, o homem é para fora, né? A mulher é emoção, o homem é razão. E aí a gente vai assistir um filme, né? A gente morre de chorar. Claro que existem diferenças, né? Mas isso é o básico, é o estereótipo básico. A gente morre de chorar e o homem ainda vira e fala assim: nossa, mas por que você está chorando tanto? Né? É mentirinha isso, né? Então eles são muito razão. A gente é intuição, então a gente tem o nosso sexto sentido. O homem é decisão. A mulher preocupa em como fazer as coisas. O homem preocupa o que fazer. Ele precisa de meta, ele precisa de realização. A mulher gosta mais dos detalhes. O homem gosta mais do todo. Isso, né, é clássico, a história da geladeira. E aconteceu ontem, né, Rodrigo? Ele escolheu a geladeira, né, o todo. Ele escolheu uma geladeira grande lá para casa. A gente mudou recente, que tem um iPad na porta, que não sei o que, cheio das funções. Então tá. Aí ele comprou uma carne e foi fazer ontem à noite. Abriu a geladeira, Lídia, cadê a carne? Eu falei: tá aí. Não tá. Acho que a funcionária congelou. Eu fui lá, na hora, abri a porta, falei: aqui a carne, né? Onde que estava? Eu falei: aqui, na geladeira, né? Então, assim, todo mundo conhece essa cena, né? Já passou por situações. Porque a mulher, de uma maneira geral, ela é mais detalhe, o homem é mais o todo. A mulher é conectividade, a mulher levanta para ir no banheiro, né? Vai todas as amigas juntas, a gente está sempre junto, a gente gosta, vai despedir de uma festa, despede de todo mundo. O homem é mais individualidade, ele é mais bem resolvido com ele mesmo, né? Inclusive ele chega do trabalho, o que ele quer fazer? Sentar no sofá e não quer que ninguém nem conversa com ele. Ele fica lá no mundo dele, né? Na individualidade dele, resolvendo, né? Depois do trabalho ele já cansou, porque ele já teve que interagir demais no trabalho. E a gente quer conversar, a gente quer conectar o tempo inteiro, né? A mulher tem noção do perigo, risco, a mulher gosta mais da segurança. O homem, de uma maneira geral, é mais ousado. E a lista vai embora, né, gente? A mulher demora para se aprontar. O homem, 5 minutos, tá pronto, né? E a gente ficou lá um tempão. Então, assim, tem as características básicas de homens e mulheres. E isso foi Deus que fez, gente. Não foi nós. E não vai mudar. Não adianta, a gente não vai conseguir. E a gente acha, no fundo, sabe o quê? Que eles estão fazendo de propósito. Né? A gente tem, no fundo, fala: não é possível, está fazendo isso só para me irritar. E não é porque eles pensam diferente da gente, tá? E se a gente não tomar cuidado, vira essa guerra de poder, gente. Casamento, no fundo, é uma guerra de poder, né? Quem manda, até que ponto eu mando. E aí o homem, se eu deixar, ele fica uma racionalidade excessiva. A mulher fica com a carência. Então, se eu não cuidar, escapa para um lado, escapa para o outro, né? Não está certo o homem ser racional demais, mas também não está certo a mulher ser carente demais. Se não cuidar, o homem ele começa a ter dificuldade de lidar com as emoções e a mulher começa a ter possessão, né? A gente sabe que assim, a mulher, se pudesse, ela engolia a família, né? Ela engolia os filhos, ela engolia o marido, ela quer todo mundo ali, ela quer cuidar, ela quer fazer parte daquilo tudo ali. E às vezes ela quer controlar também, né? Ela quer essa sensação de controle. A gente, se não tomar cuidado, a gente quer ter essa sensação de controle. Se não tomar cuidado, o homem cai para o egoísmo e a mulher cai para a ansiedade. O nível de depressão, de ansiedade nas mulheres é muito maior do que os homens, né? Então, cada casal, gente, passa pela sua tempestade. E nós passamos recente por algumas. Não vou dar testemunho exatamente do que aconteceu, porque não adianta, se foi o nosso. Cada um tem seu momento, cada um tem o seu momento. Alguns são bem grandes, né? O barquinho daqui pequenininho, mesmo Jesus estando com a gente no barquinho, a gente olha e fala: dessa vez, né? Deu ruim. Né? Eu imagino que os discípulos tentaram várias coisas antes de acordar Jesus naquela passagem. Mas eles falam: não, agora nós já fizemos o que a gente dá conta, agora a gente, né, vai ter que acordar e ainda fica bravo com Jesus, né? Acorda, só faz alguma coisa aqui. Por quê? Tem casal que passa por problema financeiro, às vezes não sabe gasta mais do que tem, ou cada um gasta de um jeito que não é legal, e aí tem traição financeira no meio da história.
Tem casal que tem problema com divisão de tarefas, né? Nem todo pastor, nem todo homem gosta de lavar louça, ou lava a louça quando a mulher queima a mão. Então tem muita dificuldade, tem muito casamento que a tempestade é a divisão de tarefas. Às vezes a educação dos filhos, um é mais permissivo, um é mais autoritário. Às vezes é questão do sexo, um quer mais, um quer menos, um não sabe, né, o jeito de abordar. Às vezes um homem tem a impotência. Então tem muitos problemas que podem acontecer aqui dentro. Às vezes são doenças, coisas mais sérias, às vezes uma morte de alguém da família que vai impactar, perde um filho e aquele casal não consegue superar. A gente vê o quão aumenta a chance de divórcio quando um filho falece, ou quando nasce um filho com... Eu convivo com isso, né? Nasce um bebê com uma doença grave, congênita, os casais separam, eles não dão conta de lidar com aquilo. O homem lida de um jeito, a mulher lida do outro, e eles não conseguem, porque é um problema sério que vai acompanhar eles, né? Às vezes é depressão, e a gente sabe que as mulheres têm muito mais depressão do que os homens. Às vezes é bebida, né? Às vezes um homem está passando ali do momento da bebida. Às vezes é uma coisa séria, uma traição que aconteceu com aquele casal. Às vezes é porque o homem joga, às vezes é muita rede social. Às vezes é só uma coisa de amigo, de futebol, mas para aquele casal é o calcanhar de Aquiles, é ali que mora o problema, né? Às vezes os relacionamentos, às vezes é o sogro e a sogra que dão trabalho ali, que é aquilo que vai dar problema naquele casamento. Ou seja, gente, e a lista é imensa, a gente pode pôr aqui muitas coisas, e eu tenho certeza que todo mundo sabe onde é o problema do seu casamento, tá? E quem que vai ajudar aí, gente? É só Jesus. Não tem como a gente passar por isso. E foi isso que eu aprendi nesse ano. A gente passou 25 anos juntos. E apesar de eu ter feito tudo, todos os cursos, foi na hora que eu falei, gente, agora é com Jesus. É Jesus que tem que me fazer feliz. Não fazer feliz, mas que tem que me dar essa sensação, né, de paz, de plenitude, de felicidade. Não é o Rodrigo, não é meus filhos. Não existe ninguém no mundo que vai conseguir me dar isso se não for Jesus, se não for Deus, né? E aí aquela coisa que a gente sempre aprendeu quando a gente vai em curso de casados, né? Que nós somos um triângulo, o marido, a esposa e Deus. E olha o que acontece quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente se aproxima do casal, do marido. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do marido, da esposa a gente está, né? E aí a gente vai falar, mas então vamos lá, vamos aproximar de Deus, né? Como é que está lá na Bíblia? Como que Deus nos ajuda? Né? Tem muita coisa, 10 mandamentos, mas uma coisa que chama atenção, qual foi o primeiro milagre de Deus, de Jesus, gente? Foi uma transformação, e foi aonde? No casamento. Olha a importância do casamento na Bíblia, para Jesus, para Deus. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento e transformou água em vinho. E o que a gente pode pensar nisso, né? É lógico que eu queria que Deus transformasse quem? O Rodrigo, né? Eu queria que ele ficasse igual a mim, e ele me entendesse, e ele fizesse. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. É a transformação de cada um. Eu tenho que me transformar, eu sou agente da minha vida. Não é esperar do outro, não é cobrar do outro, né? E aí Jesus fala do primeiro mandamento, o mandamento mais importante, que é o amor, né? Que é amar. E aí a gente acha que isso é sentimento. Não podemos esquecer que isso é verbo. Amar é um verbo. E ele só acontece se houver ação. Então a gente precisa agir, a gente precisa arregaçar as mangas, igual a gente age para trabalhar, para fazer academia e para fazer tudo na vida. A gente precisa agir para amar, para acontecer esse amor, né? Então a gente precisa decidir amar, decidir ficar junto, decidir não separar, decidir não trair. A gente precisa aceitar o outro, e não é fácil isso, né? Precisa se esforçar para não brigar, para não reclamar, principalmente a mulher, né? A gente sabe como a gente consegue murmurar, consegue reclamar, consegue gotejar. Está lá na Bíblia, né? A mulher goteja reclamação o tempo inteiro. A gente, para não controlar, para não corrigir, para não educar, a gente quer educar o marido, né? Eu brinco, eu tenho meu pai que mora comigo, 2 filhos homens e o Rodrigo. Eu brinco, eu tenho 4 filhos em casa, né? Porque meu pai agora acamado virou praticamente um bebê novamente, assim. E eu brinco que eu tenho 4 filhos. Mas a gente tem que tomar cuidado, não é minha função educar ninguém, né? Não é a função da esposa. Escutar o outro, saber falar, né? Não guardar, isso não é legal, a gente tem que falar, mas você tem que saber falar, não pode sem despejar, saber perdoar, dedicar tempo, cuidar, investir. Gente, isso tudo é verbo, é ação.
gasta dinheiro, gasta tempo, gasta esforço, tá? É fácil? Claro que não, né? É muito mais fácil ficar aqui, né? No amar é implicar com o outro sempre. É muito mais fácil a gente cair nesse padrão, né? De ficar com atrito, ficar ranzinhos e ficar saindo faísca o tempo inteiro, né? E como é que a gente vai conseguir, já que não é fácil, né? Ou as águas vão se abrir, ou a gente vai andar sobre as águas e a gente vai errar, vai. A gente vai fraquejar, vai. Não é que a gente estava vindo aqui no carro, né? Fui falar um negócio com o Rodrigo, opa, peraí, saiu uma faísquinha ali. Isso é todo dia, toda hora. E aí quando a gente, né, fraquejar, quando a gente afundar, é só ele de novo que vai tentar nos ajudar, né? Não existe outra forma, tá? Então homem, né, e mulher, o único jeito é se Deus estiver no meio, no cordão de 3 pontas. Porque se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará, não se quebra tão depressa, né? Então, para encaixar, né, o homem que é para fora, com a mulher que é para dentro, sem, né, pensamentos outros aí, né, para ter esse encaixe do homem com a mulher, gente, é só os frutos do Espírito Santo, né? Então, quando a gente quer vontade de brigar, de reclamar, de implicar, ou quando a gente quer simplesmente chorar, porque essa é minha, eu adoro, né? Ir pro meu quarto e chorar e ficar lá toda se sentindo vítima da situação, essa hora só tem um jeito, é lembrar dos frutos do Espírito Santo, né? Quem dera fosse fácil, não é, mas é só com isso que a gente consegue. Então, com alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a gente consegue começar a trabalhar tudo isso. Então, para terminar, a promessa de Deus, gente, ela não é uma ausência de dificuldade, uma ausência de tempestade. Não existe. Não existe casamento, não existe relacionamento em que a gente não tem uma tempestade. Qual que é a promessa de Deus? Vida plena e vida em abundância, né? Para que essa aliança, vocês, né, já devem ter percebido o que isso significa. Ela é feita de ouro. O ouro é eterno e ela faz o símbolo, né, do eterno, do infinito. Então, para essa aliança não se desfazer, a gente precisa da ajuda de Deus. Bom, é isso. Muito obrigada. Vocês viram que não é fácil, né? Primeira parte os homens apertaram, ficaram com o coraçãozinho apertado, né? Depois as mulheres sentiram aí a garganta apertando um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de sentimento. E a Lídia quis preparar um momento especial com vocês aí. Ninguém vai fumar, não. Ele vai distribuir, o Léo vai distribuir os isqueiros. Tem uma vela na mesa de cada um, aí, uma vela rosa e uma vela azul. Vem cá, Lídia, vem cá do meu lado. E essa é só a vida de vocês. Então, olha, vamos aqui, sem queimar. Cadê? Ô, Léo, toma mais cuidado em casa aí, né? Você sabe que teve uma queimadura recente aí. Então, vamos acender as velas. E essa vela aí representa a vida e a individualidade de cada um. As velas são diferentes, porque nós somos diferentes. Isso, vamos ver. Então, a vela, o homem acende a vela azul e a mulher acende a vela rosinha. E aí tem uma vela de coração, não tem? Que vai ficar dentro desse potinho de cerâmica aí, ó. Ó que bonitinho. E aí eu queria que vocês pensassem o seguinte. Esse é o recado de Deus para vocês hoje. Cada um, eu não mandei acender a do coração ainda. Quem está acendendo a do coração? Pode apagar a do coração. Vamos na sequência aqui, vamos. Isso, todo mundo, vamos na sequência. Então, repetindo as instruções, acendemos a nossa vela. E nós fizemos isso. Ah, você perdeu sua vela rosa? Nós fizemos isso no nosso casamento. Isso. Não, mas tem aqui. Então eu queria que cada um pensasse na sua individualidade. Você viu? Então, a gente tem a nossa individualidade. Nós temos... Olha que bonito que ficou aqui, todo mundo aceso aqui. Pode entregar para ela que ela pega. Deixa.
E aí, essa que está no coração agora, nós vamos juntos, assim como eu e a Lídia estamos fazendo agora, nós vamos juntos acender essa velinha do coração. Então, as vidas diferentes, elas vão formar uma nova chama agora. Amém. E assim que essa chama estiver bem forte, assim que ela estiver acesa, sabe o que vai acontecer com a nossa individualidade agora? Nós vamos apagar. Amém. E Deus fala, né? Agora nós somos uma só carne. A gente tem que entender que muitas vezes nós vamos ter que anular um pouco a nossa vontade. Nós vamos ter que deixar um pouquinho a nossa história para trás. Nós vamos ter que entender que algumas coisas nós temos que mudar para que a nossa vida seja plena. Então eu queria, com a singeleza desse momento, que a gente abaixasse a nossa cabeça e nós vamos fazer uma oração para que a nossa vela em casa, quando a gente voltar para o nosso lar, seja uma vela só. Que o nosso objetivo no nosso lar seja de iluminar a nossa casa, de ser luz para a nossa família, aquelas pessoas que nos observam, para os nossos filhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos que somos formados por corpo, alma e espírito, ó Pai, e pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco. Esteja, ó Pai, preenchendo o nosso coração com alegria, esteja preenchendo o coração dos homens com entendimento, com emoção, esteja preenchendo o coração das mulheres, ó Pai, com alegria, com aceitação, ó Pai, para que em nossa casa, em nossa vida, de hoje em diante, ó Pai, sejamos um só, um pensamento, que nós possamos discutir as nossas diferenças, mas que quando as outras pessoas olharem para nós, nós tenhamos uma única resposta, aquela resposta que vem do entendimento, que vem do acordo entre o homem e a mulher. Nos faz forte, ó Pai, para que assim, um só, nós possamos resistir a todas as lutas contra o inimigo e que nossa vida seja realmente uma vida plena e que nosso casamento seja também pleno, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém.